Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que bem. Meus queridos colegas de vida acadêmica do curso de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Pedro Toribio, como vocês bem sabem já, né? Eu sou um dos professores aqui da disciplina de Psicologia e Processos Básicos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu pessoalmente gosto muito. Eu acho que vocês também vão achar a aula muito interessante. Até porque é aquele tipo de aula que a gente se identifica a todo momento. Conforme a gente vai falando, vai trabalhando os processos, os conceitos, vocês vão lembrar de situações das quais a gente está falando na vida de vocês, que é sobre sistemas de memórias de longo prazo, né? Na aula passada vocês viram um pouco mais sobre memórias de curto prazo e hoje a gente vai discutir sobre as memórias de longo prazo, né? O tema dessa aula é referente ao capítulo de número 7 do livro base aqui do Manual de Psicologia Cognitiva, do Michael Isaac. E, sem mais delongas, vamos para a aula, até porque eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, tá bom? Vamos lá, então. Então, galera, como eu disse, a aula aqui a gente vai falar sobre o sistema de memória de longo prazo, né? E vamos começar falando sobre o conceito base, né, que cerne tudo que a gente vai conversar aqui. Então, a memória de longo prazo armazena as informações sobre o que fizemos ontem, como foi a nossa infância, e um vasto número de outras informações sobre a nossa vida, nossas aprendizagens, nossas experiências, nossos conhecidos, amigos e etc. O que isso quer dizer? Do que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar na aula? Estamos falando de situações, de como que a gente recorda determinados eventos da nossa vida. Às vezes alguma coisa que aconteceu na nossa infância, a gente lembra com muita propriedade, quem estava lá, em que lugar, o que foi feito, ou às vezes até uma coisa mais perto, né? Como que a gente lembra o que aconteceu ontem, o que a gente comeu ontem. Por que a gente lembra de coisas que aconteceram mais recentemente com mais propriedade, né? Enfim, estamos falando também de como que a gente lembra de informações básicas, né? Como a gente lembra, por exemplo, que Londres é a capital da Inglaterra. Como que a gente lembra de regras da matemática que a gente aprendeu lá na escola, quando a gente estava lá no ensino fundamental. A gente estudou aquelas regras e consegue aplicar até hoje, porque a gente lembra elas. Estamos falando também de processos mais automatizados, processos de memória a qual a gente não necessariamente está consciente deles. Estamos falando de habilidades motoras, por exemplo, a gente consegue andar, mas a gente aprendeu a andar, a gente lembra como é que faz para andar, embora nós não estamos constantemente conscientes disso. Mas como que funciona esse sistema de memória? É sobre isso que a gente vai conversar aqui na aula hoje, tá bom? Então, a gente tem uma ideia, bem aceito a proposta de que a memória de longo prazo existem divisões, são diferentes sistemas cognitivos, a qual a gente vai debater aqui na aula, certo? Inclusive, vocês vão ver que cada categoria, cada sistema de memória de longo prazo ativa diferentes setores do cérebro, diferentes partes do cérebro. E eu estou aqui para debater com vocês, apresentar a proposta de divisão que tem mais evidência, né? Então, a gente vai trabalhar com a ideia de que existem duas memórias, a memória declarativa, também conhecida como explícita, que é dividida entre memória episódica e semântica. Essa aqui já é uma área da memória de longo prazo mais consciente, a gente vai discorrer um pouco mais, ainda mais para frente. E também existe a memória não declarativa, também conhecida como memória implícita, né? Que é dividida entre a memória procedural, não é procedural, é procedural mesmo, não confunda, né? Que a gente está falando mais sobre a aprendizagem de habilidades, certo? E também outro conceito que é o de priming, tá bom? Então, aqui na aula a gente vai começar falando um pouco sobre a memória episódica, tá bom? Então, galera, falando aqui da memória episódica, né, o nome é de fato bem sugestivo, tá? Não tem muito segredo sobre o que a gente está falando aqui.
É um tipo de memória que está relacionada a experiências pessoais ou a episódios que ocorreram em determinado lugar, em determinado momento. A gente está falando aqui daquela situação de quando você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum evento, alguma situação. Então você pode lembrar de alguma coisa que aconteceu quando você era criança, em que lugar você estava, quais pessoas estavam envolvidas, o que foi o cerne dessa memória, o que aconteceu para você lembrar. Pode ser coisas mais recentes, né, o que aconteceu ontem, enfim, falando de eventos mesmo, né? Esse tipo de memória tem uma característica que é a deterioração precoce. Quer dizer o quê? Quando comparado com outras memórias, outros tipos de memórias que a gente vai ver aqui mais para frente, que é a memória semântica e as memórias não descritivas, essa memória ela tende a ser mais suscetível ao esquecimento substancial com o passar do tempo. Ou seja, né, sabe aquela situação assim que a gente às vezes quer lembrar de alguma coisa, mas já faz muito tempo, aí você fala, putz, tem tanto tempo, não lembro direito o que aconteceu e tal. Você lembra de algumas coisas, mas os detalhes a gente acaba omitindo, porque já passou bastante tempo, né? Então, quando comparado com outras memórias, ela é mais suscetível a esse esquecimento, né? A perda de detalhes. A gente costuma lembrar mais de coisas mais recentes do que coisas mais passadas. Bom, dois conceitos que são muito importantes quando a gente fala de memória episódica são relacionados ao reconhecimento de objetos, né, e também pessoas, que é o conceito de familiaridade e recordação. Familiaridade é o processo de reconhecimento de um item com base na força de sua memória percebida, mas sem a recuperação de alguns detalhes específicos sobre o episódio estudado. Já a recordação é o processo de reconhecimento de um item com base na recuperação, sim, de detalhes contextuais específicos. O que a gente está falando aqui? Sabe aquela situação em que você está andando na rua ou está em algum lugar e olha para uma pessoa e fala: acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Não sei direito de onde essa pessoa me é, como o nome diz, familiar, né? Quando está nessa fase do reconhecimento, é o processo de familiaridade. Mas depois você lembra, putz, não, já sei de onde que eu conheço ela. Essa pessoa fez um curso comigo sobre tal assunto na época tal, tal. Aí já entra o conceito de recordação, né? Ou seja, a diferença da familiaridade para a recordação é que a gente lembra de algum objeto dentro do episódio com mais detalhes, com características mais próprias, certo? A gente sabe que são coisas diferentes, principalmente porque os exames neurológicos, né, as pesquisas com neurotransmissores, têm mostrado para a gente que, de fato, quando a pessoa está fazendo um reconhecimento ainda na fase de familiaridade, determinadas áreas ali do hipocampo, né, que o hipocampo é a área do reconhecimento da memória episódica, né, determinadas áreas ali do hipocampo ficam mais ativas, e quando a pessoa já tem uma recordação ali na fase do reconhecimento, outras áreas do hipocampo já estão mais ativas. Então indica que realmente são etapas separadas, tá bom? Uma outra ideia que a gente pode trabalhar esses conceitos de familiaridade e de recordação talvez assimilar de forma mais genérica como a questão do lembrar e saber, né? Ou seja, lembrar estaria mais próximo do conceito de familiaridade e o saber de recordação. Por exemplo, né, do que eu estou falando aqui? Já foi feita uma pesquisa, para quem leu o capítulo do livro está falando sobre isso, em que pediram para que pessoas, foram mostrados objetos para eles e a pessoa tinha que falar se aquele objeto era novo ou antigo, né? Quando a pessoa falava do objeto com menos propriedade, esse aqui é mais antigo, esse objeto aqui já é mais novo, né? Se reconheceu que a pessoa ela apenas se lembrava desse objeto, né? Ou seja, estava na fase de familiaridade. Porém, quando ela já dava mais detalhes, falava, por exemplo, mostrava um telefone, não, esse telefone aqui é da época do meu avô, isso aqui é muito antigo, olha as características aqui e tal. Aí ela já estava sabendo, já tinha uma etapa de recordação de fato, né? Ela já tem uma propriedade dos detalhes daquele objeto mais forte. Enfim, a memória episódica é construtiva? O que isso quer dizer?
A gente tem a ideia, normalmente, de pensar que a memória funciona como se fosse um esquema de computador, né? A gente tem coisas arquivadas, memórias arquivadas no nosso HD, porém, quando a gente quer acessar eles, né, a gente simplesmente pega lá e reproduz como se fosse um vídeo, né? Eu vou pegar um vídeo ali que está no meu HD e vou reproduzir. Se a gente fizer isso no computador, vai ser sempre reproduzido com fidedignidade, né? Vai ser sempre aquilo. Não vai ter alteração, porque está gravado, é reproduzido perfeitamente o que foi gravado. Quando a gente está falando da nossa memória, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, né? A gente não consegue fazer essa reprodução fiel, 100% fiel, né? Porque isso ia demandar uma capacidade do nosso sistema cognitivo muito grande. A gente não tem capacidade, não tem energia para fazer isso. Então, o que acontece é que a gente acaba lembrando do cerne da questão, do cerne da memória, o que é mais importante para o motivo da gente estar acessando aquela memória, e acaba negligenciando um pouco alguns detalhes que estão em volta daquilo. Então, na verdade, a gente até usa a memória como base, a gente acessa ela para imaginar a situação, como é que foi. A gente não reproduz com 100% de fidelidade, certo? Isso é até uma questão importante quando a gente que é considerada quando em julgamentos de situações de crime, né? Porque a justiça considera essa questão, que às vezes o relato de alguma testemunha ele pode não ser 100% fiel ao que aconteceu, né? Ela pode até não estar mentindo quando ela está falando, ela realmente acredita naquilo que ela está passando, naquela mensagem que ela está transmitindo, de uma memória que ela possivelmente teve, né? Mas a justiça considera assim que pode haver falhas nessa reprodução, porque ela às vezes presta atenção no cerne da memória, né, o que é mais importante para aquela situação de crime, mas a gente sabe que para a polícia detalhes, né, podem fazer muita diferença no julgamento. Então, numa questão de julgamento de algum crime, eles consideram essa característica que a nossa memória tem, que ela pode sim haver falhas, criar certas ilusões, né? Bom, falamos aqui da memória declarativa episódica, matamos já, e vamos agora para a memória declarativa semântica, tá bom? Vamos começar então sobre essa outra característica da memória. Então, galera, quando a gente está falando de memória semântica, a gente está falando aqui principalmente da maneira como que a gente interpreta o mundo à nossa volta, né? Que forma de conhecimento que a gente aprendeu na vida. Vocês vão perceber, porque é indutivo isso, né? Que a memória semântica ela está muito atrelada a um outro processo básico que a gente vê aqui na disciplina, que é o processo básico da linguagem, tá? Ela é relacionada normalmente ao quê? Do que a gente está falando quando a gente fala de memória semântica, né? Nomes de cidades, regras matemáticas, regras de um esporte, nomes de pessoas, de animais, esquemas a partir desses conceitos. Então, percebam que a gente não está falando mais agora de episódios, uma situação que aconteceu e a gente lembra. A gente está falando de um conhecimento que a gente viu, algo que a gente aprendeu, que ficou armazenado na nossa memória, tá bom? É mais ou menos disso que a gente está falando aqui, que essa memória semântica ela é organizada a partir de conceitos. A gente dá conceitos, faz representações mentais a partir de todos esses estímulos que chegaram até a gente e a gente adquiriu conhecimento sobre eles. Então a gente chama de conceito, né? Esses conceitos, eles, como eu falei, são representações mentais, por isso que é tão atrelado ao processo básico da linguagem. Então, quando eu te mostro um determinado objeto, como que você chama ele? Ou se eu falar um determinado objeto, o nome dele, eu falo garrafa de água, né? O que vem na sua cabeça? Qual é a representação mental que vem sobre isso, né? Mas, enfim, esses conceitos, eles são organizados por hierarquias, né? Que são categorias superordenadas, categorias de nível básico, categorias subordinadas. Calma, não, vou dar exemplos aqui que vão ficar bem claros do que eu estou falando aqui. Normalmente, quando a gente está falando dessa hierarquização, a gente está falando da amplitude dos detalhes desses conceitos. Por exemplo, na primeira imagem,
como que vocês chamariam se eu te perguntasse, o que é esse objeto? A maioria das pessoas falaria que é um celular, né? Essa seria uma hierarquização do conceito de nível básico, né? Mas como eu disse, ele pode ter uma hierarquização superordenada, uma básica ou uma subordinada. Então, a partir dessa ilustração, alguém pode falar, é um aparelho de comunicação. É um conceito bem genérico, muito amplo, super carente de detalhes, né? Mas essa seria uma definição superordenada. Uma definição, um conceito básico dessa imagem seria no celular. Agora, uma subordinada, com mais detalhes, com mais propriedade, seria dizer que essa imagem é um iPhone, certo? Acho que deu para entender essa questão da hierarquização, né? Mas aqui vai um outro exemplo. Nessa imagem, o que vocês veem? Se você dizer que é um cachorro, que é o que a maioria das pessoas iria dizer, é uma hierarquização do conceito de nível básico, tá bom? Mas alguém pode dizer que é simplesmente um animal. Ou então, que é mais especificamente, né, dando uma riqueza maior dos detalhes a esse estímulo, dizer que é da raça do cachorro, né, que é um pastor alemão, entende? Uma característica que os pesquisadores têm observado, que para quem lê o capítulo, tem umas pesquisas muito interessantes que são citadas lá, que realmente a maioria das vezes, para um público geral, quando a gente pede para dizer qual a representação mental, qual é o conceito desse objeto, as pessoas falam de uma hierarquização básica, né? Porém, conforme for a especificidade do público, maior a chance de dar uma resposta subordinada. Então, por exemplo, se você mostrar a primeira imagem, a primeira ilustração, para um grupo de técnicos em informática, muito provavelmente eles vão falar, esse é um iPhone, e vão falar ainda qual é o iPhone. O iPhone 7, esse aí. Entendeu? Até porque para esse tipo de público, quanto mais for especificado, esse público aí, mais importante é o detalhamento das informações, para facilitar a comunicação entre eles, né? Então, tem essa hierarquização relacionada aos conceitos dentro da memória semântica, tá bom? Bom, agora, na questão das representações mentais, como que se dão os conceitos, né? Do que a gente está falando aqui? Se eu te falar, imagina uma bicicleta, o que vem na sua cabeça? Provavelmente vem uma bicicleta, né? Um veículo de locomoção com duas rodas, movida a pedais, né? Mas como é que ela é? Assim, ela tem o quadro de que cor? O pneu é liso, tem estriamentos. Sobre isso, como que são essas representações mentais dos conceitos? A gente vai ver aqui duas hipóteses, tá bom? Na minha opinião, são hipóteses que se complementam, elas não são necessariamente contraditórias, tá bom? Mas uma delas foi proposta pelo Barzalou, que é a da simulação situada. Segundo ele, ele apresenta um modelo de base de conceitos como estável, mas abstrato. O que ele está falando aqui? Todo mundo tem na nossa memória semântica uma base de tudo que a gente aprendeu. Então, por exemplo, quando a gente está falando de bicicleta, você tem uma base ali que é estável do conceito de bicicleta, que seria, como eu falei, um veículo de locomoção com duas rodas, movida a pedais, que tem um quadro, tem o guidão, mas de uma maneira meio abstrata. Você não fica ali armazenado já os detalhes, tudo certinho, de como que vai ser essa representação mental. Mas esses detalhes eles podem variar de acordo com as experiências e eventos do sujeito, né? Então, essas diferenças que dão os maiores detalhes ao conceito. Ou seja, se você tem uma bicicleta que você usa diariamente, é natural que quando eu te fale para você imaginar uma bicicleta, você dê esses detalhamentos a partir da sua própria bicicleta. Ou então, se você viu uma bicicleta na rua que te chamou a atenção, ou tem alguma bicicleta da sua infância que te marcou bastante, esses detalhes que complementam essa unidade estável, esse núcleo que é mais abstrato, tem mais a ver, esses detalhes são relacionados com a experiência de cada um. É uma questão bem individualizada.
dentro da memória semântica, segundo essa ideia proposta da simulação situada. Um outro modelo é o modelo radial, Hub and Spoke. Como eu disse, não necessariamente se contradiz com o da simulação situada, porém não são a mesma coisa porque usam termos diferentes, e esse modelo radial é de fato mais detalhado quando a gente está falando de questões cognitivas. É um modelo de que existem os raios, que são os spokes, que consistem em várias regiões específicas para a modalidade que envolve os processamentos sensório-motor. Então existe uma explicação aí dessa questão da memória, da representação dos conceitos relacionadas ao processamento sensório-motor. Além disso, cada conceito tem um centro, um hub. Percebe que tem a ver também com, é muito semelhante com o modelo da simulação situada, né? De que teria um núcleo ali, uma representação conceitual unificada, independente da modalidade que integra o nosso conhecimento de um conceito. Então, assim, são ideias um tanto semelhantes, porém esse modelo radial, além de ser mais detalhado, né, essa ideia da simulação situada é um pouco simplista, assim, também existe mais evidências empíricas desse modelo radial, porque existem, quando foram feitos esses estudos das representações mentais, foram feitas análises neurológicas, né? Então, foi bem especificado aqui, ele fala do processamento sensório-motor na parte dos spokes, né? Enfim, tem uma base, uma consolidação maior para esses conceitos do modelo radial. Uma outra questão, quando a gente está falando da memória semântica, são os esquemas, né? Nem tudo na nossa vida a gente está falando de conceitos unificados, né? A gente só pensa objetos um por um, né? A gente pode sim, e faz isso diariamente, nessa organização de conceitos em formas de esquemas. Por exemplo, no conhecimento matemático, a gente tem vários conceitos. Adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, vários outros. E que a gente organiza esses conceitos de uma forma de esquema para que aquilo faça algum sentido. Então, a gente aprendeu, está na nossa memória, organizar esses conceitos em forma de esquema. Um modelo de esquema que a gente está habituado a fazer são os scripts, né? Aqui, por exemplo, né, eventos durante uma refeição comum no restaurante. Então, você vai no restaurante, lá tem um script de como que as refeições podem ser servidas. Né? Então, você tem uma entrada, tem um prato principal e tem a sobremesa. É um esquema, são diferentes conceitos ali que tem uma linearidade que, segundo o script, essa linearidade deve ser seguida. A gente tem esses scripts organizados por forma que são esquemas dentro da nossa memória semântica, tá bom? Agora falando da relação, não só falando mais da memória semântica, né? Vamos recapitular os conceitos da memória episódica e da memória semântica e vamos ver quais relações que tem entre elas, né? Enfim, de fato são sistemas de memória separados. Eles não são não trabalham cognitivamente na mesma região do cérebro, existem divisões, tá bom? Mas elas interagem entre si. A memória semântica ela pode reforçar a aprendizagem de uma tarefa de memória episódica, ou seja, o nosso conhecimento sobre o mundo, a nossa interpretação que a gente faz por meio de conceitos e esquemas. Elas podem facilitar o nosso acesso a uma memória episódica. Né? Ou seja, a gente teve um evento e por meio de interpretações dos conceitos e esquemas a gente pode recapitular, reacessar essa memória com mais riqueza de detalhes por ter uma interpretação semântica bem fortalecida. Da mesma maneira que a memória episódica pode facilitar a recuperação de uma memória semântica. Né? Então, às vezes a gente não lembra de como funcionam uma determinada regra de um esporte, por exemplo. Né? Mas aí a gente lembra de um episódio que você chegou a praticar aquele esporte. Aí você vai lembrando das regras, daquela esquematização. Entendeu? Bom, um outro conceito importante é o da semantização da memória episódica, né? Que é quando memórias episódicas se transformam em memórias semânticas com o passar do tempo.
Qual é esse tipo de situação? Vamos supor que você fez uma viagem para determinado lugar. Vamos supor que você foi, por exemplo, para Gramado. Gramado no Rio Grande do Sul. Mas essa viagem já tem bastante tempo. Assim, você também não lembra exatamente dos episódios, da organização das coisas, como é que aconteceram, quais os restaurantes, qual hotel que você ficou. Faz muito tempo, vamos supor que mais de 10 anos. Porém, você foi em Gramado. E você, quando foi, você tem essa memória episódica, você fez uma interpretação daquela região. Como que era o clima, como que eram as pessoas, como que era o local, a arquitetura, as características, questões de preço. Então você acaba tendo um conhecimento, uma memória semântica ali sobre aquela região, sobre aquela cidade. Então quando alguém te falar de Gramado, se eu for fazer uma representação mental, você vai ter uma estrutura, você já vai ter um conceito sobre essa cidade que foi construída a partir da sua memória episódica, né? Então, a sua experiência que você teve lá formou a sua memória semântica sobre aquela região, tá bom? Mas tudo isso que eu falei aqui, tanto da questão da memória episódica como da questão da memória semântica, como que a gente sabe, né? Como é que a gente tem todas essas informações sobre o funcionamento da memória, né? Para quem lê o capítulo do livro, deve ter percebido que os autores falam muito sobre uma patologia que a maioria de vocês deve conhecer e que serve de base realmente para todos os estudos que envolvem memória. Até porque a gente tem que fazer um comparativo entre essa patologia e pessoas saudáveis. Então, a gente está muito usado para o estudo das memórias, principalmente as declarativas, o estudo de pessoas com amnésia, tá bom? Então vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre essa patologia relacionada às memórias. Falando da questão da amnésia, o que é a amnésia? Ela, ela está relacionada à perda de memória episódica, memória de longo prazo episódica, muito mais do que memória semântica. Sim, existe um afeto na questão da memória semântica, mas é muito mais relacionada à memória episódica. Ela é causada por uma lesão cerebral, ali no lobo temporal medial, normalmente, né? Que é justamente onde fica o hipocampo, e por isso que a gente sabe que o hipocampo tem uma relação com a memória episódica, tá bom? E é causada normalmente por algum traumatismo craniano, na maioria dos casos, né? Uma pancada na cabeça. Mas pode ser causado também por algum AVC que a pessoa venha a ter, causando uma lesão nessa região do cérebro. Mas pode ser também causado pelo alcoolismo, né? Tem a tal da síndrome de Korsakoff, né? Os estudos que envolvem amnésia relacionada ao alcoolismo são um pouco complicados de terem resultados assertivos, porque o alcoolismo dificilmente vai causar um efeito só nessa região do cérebro. Afetam várias outras questões cognitivas, questões sensório-motoras, enfim, que acabam impedindo da gente isolar as variáveis, né? Acaba dificultando bastante da gente saber até que ponto a dificuldade que aquele participante está tendo é causada só pela questão da perda de memória de longo prazo. Bom, existem amnésias de dois tipos. Existe a anterógrada, que é relacionada à perda de memórias episódicas após o evento em que a pessoa adquiriu a amnésia. Então, se ela teve um traumatismo craniano e tiver essa amnésia anterógrada, ela tem a dificuldade de adquirir memória episódica de eventos que ocorreram depois. E tem a retrógrada, que a pessoa ela perde memória episódica de coisas que aconteceram antes desse evento. No caso, se ela teve uma pancada na cabeça, tudo que as memórias que ela tinha de antes disso, ela tem dificuldade de acessar, tá bom? Esse caso aqui é o caso do Henry Gustav Molaison, acho que é assim que fala. É um caso muito famoso dentro do estudo das memórias, porque, na verdade, a gente só ficou sabendo o nome dele depois da morte, porque quando você vai fazer pesquisa você não pode dizer a identidade das pessoas, tem que preservar o anonimato, né, para conseguir uma coleta ética de dados, né?
E ficou muito conhecido como o famoso caso de HM, que são as iniciais dele e era a maneira que era representada os relatos deles nos artigos publicados. Bom, ele era um cara que quando era criança tinha vários problemas com epilepsia, e aí os médicos fizeram nele uma cirurgia no lobo temporal medial, retiraram por completo essa região do cérebro para tentar controlar os casos de epilepsia, né? Mas aí ele começou a desenvolver sintomas de amnésia. Só para lembrar, essa região do lobo temporal medial é onde fica a região do hipocampo. E é justamente por isso, né, que a gente sabe que essa região está muito atrelada à memória de longo prazo episódica, né? A memória declarativa episódica. Enfim, quais conclusões que a gente conseguiu ter a partir do estudo desse paciente, que foi muito usado e que foi acompanhado durante a vida toda dele, né? Então, por isso que tem bastante informação e bastante hipóteses foram desenvolvidas e testadas nos estudos com ele, né? Então, se observou que há mais de um sistema de memória de longo prazo, como a gente está estudando aqui durante essa aula, né? Existe uma distinção muito importante entre a memória de curto prazo, que vocês viram na aula passada, e a de longo prazo, porque ele não apresentava dificuldades, né, na questão da memória de curto prazo. Tem a questão do envolvimento temporal medial, incluindo o hipocampo, que foi o que eu falei aqui, como ele teve retirado essa parte do cérebro e desenvolveu sintomas de amnésia, ficou um tanto claro que essa região está relacionada com a memória episódica. E que também foi observado que pacientes conseguem abrandar alguns de seus sintomas de memória com o passar do tempo devido à plasticidade cerebral. Então, a plasticidade cerebral é uma característica que a gente sabe que existe no nosso cérebro, que ele consegue se desenvolver durante a vida e recuperar um pouco da saúde e diminuir os sintomas que, no caso, a amnésia causava. Tá bom? Mas e o contrário? O que a gente está falando aqui, que a amnésia está muito associada à memória episódica e não à semântica. Existe o contrário, quando a pessoa tem uma dificuldade na memória semântica e não na episódica? Sim, que é a demência semântica. No caso da demência semântica, acontece justamente o oposto. A pessoa tem uma dificuldade na formação dos conceitos, porém ela lembra muito bem sobre de eventos, de episódios que aconteceram na vida dela, né? Nesse caso da demência semântica, normalmente são causadas por lesões no córtex perirrinal e entorrinal e também nos lobos temporais anteriores, não nos mediais, que são o caso da memória episódica, o que mostra que realmente existem dois tipos de memórias, porque partes do cérebro são acessadas, são afetadas diferentes, né? Não está tudo ali na mesma área que aconteceu a lesão e apresentam sintomas diferentes. Os sintomas estão sim relacionados com lesões em partes específicas do nosso cérebro, tá bom? Então, matamos aqui tudo relacionado à memória declarativa, né, que é a memória explícita. Então, falamos da memória episódica, falamos da memória semântica e falamos das patologias relacionadas. Agora, a gente parte para a parte da memória não declarativa, a memória implícita, né? Que é justamente aquela memória de longo prazo, a qual a gente não está o tempo todo consciente dela, né? A gente, diferente da declarativa, que a todo momento a gente tem consciência de que está acessando essas informações, a não declarativa, a gente acessa essas informações, esses aprendizados, de uma maneira muito mais automatizada, sem a todo tempo estar consciente do que a gente está buscando de informação. Então, vamos começar a falar sobre a memória não declarativa procedural, tá bom? Isso aqui já é um processo de memória ao qual nós não estamos de fato conscientes o tempo todo. São processos mais automatizados, né, diferente dos processos de memória anterior que a gente tem estudado aqui. E a memória procedural está muito associada às nossas capacidades motoras, às nossas habilidades de movimento. Ou seja, tudo que a gente vem aprendendo desde quando a gente é bebê, desde que a gente é criança, sobre como se movimentar, o nosso andar, como que a gente corre, como que a gente pega as coisas, como que a gente pratica esportes, a gente vem armazenando esse conhecimento dentro da nossa memória procedural. Ao que tudo indica, né, essa memória ela fica armazenada ali no corpo estriado do nosso cérebro, né, e também está muito associada à memória descritiva, sabe? A memória ali
ao qual nós somos conscientes. Porque os exames neurológicos mostram que quando nós estamos executando esse tipo de ação, um movimento, o hipocampo também fica muito ativo, o que indica que existe uma interação também nesse setor da memória, tá bom? Agora, a gente já matou todas as memórias declarativas, matamos a memória procedural relacionada com a memória não declarativa, e agora vamos para o último conteúdo aqui dessa videoaula, que é o priming. O livro eu acho que não dá exemplos muito bons, então vou pedir para vocês prestarem atenção aqui na atividade, que a ideia é fazer vocês entenderem esse conceito que é muito interessante. Bom, primeiro eu vou fazer uma atividade com vocês aqui, né? Pedir para vocês olharem com muito carinho aqui todas essas imagens, as palavras e os símbolos, certo? Deram uma olhadinha? Agora eu vou pedir para vocês completarem essa palavra. Muito provavelmente, vocês completaram ao ver a indicação com a palavra cama. Mas o que vocês falaram cama? Vocês também poderiam ter falado a palavra cima e a palavra coma. Todas elas poderiam fazer. Mas o que aconteceu aqui? Esse é o tal do efeito Prime. A ideia de que, com certos estímulos que forem apresentados previamente para uma pessoa, esses estímulos podem ficar armazenados nesse tipo de memória e influenciar o comportamento das pessoas, certo? A gente faz isso de maneiras inconscientes, isso acontece de maneira automática, por isso que está nessa categoria, esse tipo de memória. E pode ter, a gente vê esse tipo de efeito a todo instante no nosso dia a dia. Vou dar exemplo aqui para vocês de como que as propagandas tendem a funcionar usando o efeito Prime. Aqui, né, nós temos duas imagens, duas propagandas, uma propaganda de cerveja, ao qual nós temos, é uma propaganda voltada para o público masculino, né, a propaganda mais das antigas aí, enfim, que tem uma série de questões aí culturais que a gente pode discutir, mas que não necessariamente é o momento. Mas a ideia era de reforçar, de você criar uma associação entre o consumo da cerveja, né, e o estímulo que seria ali um ambiente agradável, cercado por mulheres que são, pelo menos para os padrões de beleza que tentam se reforçar, são bonitas, um ambiente agradável, associar isso ao consumo da cerveja, usando do efeito Prime, né? Esses estímulos influenciariam no comportamento do consumo da cerveja. Do outro lado, nós temos o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, comemorando uma vitória, né, ao qual no macacão dele tem a propaganda da marca Marlboro, a propaganda de uma marca de cigarro. A ideia é justamente associar a figura vencedora de um ambiente agradável, de conquista, com o consumo do cigarro. Então, todos esses estímulos poderiam influenciar o comportamento do consumo de cigarro, no caso da marca Marlboro. A grande questão é que são práticas talvez condenáveis, se pensarmos nos tempos de hoje, né? Tanto que a propaganda já mudou bastante, as propagandas de cerveja, e a propaganda de cigarro é proibida, porque de fato influencia o comportamento e um comportamento não saudável, utilizando do efeito Prime. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Para quem leu o livro, o capítulo 7 do livro antes de ver a videoaula, deve ter reparado que os estudos que envolvem memória de longo prazo ainda carecem de muitas evidências. Eu tentei resumir um pouco mais do que tem de evidência concreta sobre o tema, mas ainda tem muita coisa para ser estudada, né? Então, enfim, tem uma série de leituras adicionais, fiquem à vontade para quem tiver um pouco mais de interesse. E é isso, gente. Um beijão a todos e até!